Muito morning, bem, good vamos afternoon, começar. and good evening Bom to everyone dia e slowly boa coming in right now tarde for the first thematic session of a the Yes to todos, Life, No to Mining dependendo Global de Gathering. So, onde estiverem. Estamos we thank you aqui for your patience as we com continue o to have grupo Sim à Vida e não à experience some mineração. technical difficulties Muito on our end, obrigado pela but we're paciência, sure that we're going to porque have some tem sido insightful and todo um profound desafio conversations for this tecnológico, session today. mas So let me introduce vamos myself first. I am Leon Dulce. tentar ter I am the uma regional contact conversa point of Yes to Life, No to hoje. Mining for Southeast Eu vou me Asia. I am apresentar, an meu environmental nome defender based in the é Leon Philippines, working as a national Dulce, coordinator of sou Environmental defensor, Campaign Center Kalikasa. estou nas So Filipinas. before we start, Hi there, my name's Natalie Olá a Lowry. todos, I'm one of the meu nome é regional Natalie contact officers for the Larry, Yes to sou Life, No to Mining Global uma Network. das pessoas de I'm just going to do a contato couple da minutes of Fundação Yes to housekeeping to Life. make sure that you're able Apenas to vou passar access the algumas session mensagens in para our que virtual platform. todos tenham acesso à nossa So when you enter the virtual plataforma. platform, you'll be in the lobby, which is like Quando our estamos homepage. na plataforma And to enter virtual, into temos a the parte de sessions, go to lobby. Program, À medida que vamos entrando nas and then sessões, click the podemos session, passar pelo and then programa e click Defending the clicar Defenders. na sessão. A nossa é Defender os And then the Defensores. live Vou stream fazer should clique. come up. Vou clicar nela e depois vai Once you're in aparecer here, make uma sure you tela click de vídeo. Join by Assim Computer Audio. que vocês entrarem, vocês And if you podem want to enlarge the screen, just in clicar the top e right-hand se corner here, juntar ao áudio e it's the também full screen. If you want to abrir move out of that, em just tela stop. cheia. And finally, Caso if queiram you're really voltar, stuck and you're struggling in apenas the platform, you can voltar always com reach a out tecla to us through escape. this chat box Também on the bottom here. vocês podem So entrar em just click on that, contato conosco, enviar qualquer and you can comentário leave a no message chat in English, e Spanish or French, enviar uma and one of our mensagem regional em contact inglês, people will espanhol ou get back to you and francês e see if we can help you podemos out. entrar So em enjoy contato the com sessions vocês no and also enjoy the futuro. virtual Aproveitem as platform. sessões Make sure e também to go back to the lobby, to aproveitem the todas as homepage, and if you want funcionalidades da photos, take a photo of plataforma. yourself and leave a Vocês solidarity podem message. também And tirar also uma you can send foto messages e to other enviar uma people who are mensagem de participating by just solidariedade pressing Start Chat, às leaving a outras pessoas message, que estão and the private participando chats will também. come up Deixem here. uma If mensagem someone has left you a que message, you vai can see aparecer in the aqui no corner chat here privado. Também notifications, no and you can canto see if superior there's any new messages direito, that have vocês come up. podem ver qualquer notificação And that's it from me. ou Thank you mensagem and que tenha enjoy the global sido gathering. enviada a vocês. Muito obrigada e aproveitem o encontro. right, thank you for that, Nat. So now let's go without further ado straight into Muito the meat of the matter. obrigado por isso, This Matt. session that we Agora will have today will focus on the vamos growing peril of conflict começar and human no rights abuse that we, assunto. land, Vamos water, and environmental falar defenders sobre are o facing in the face of mining conflito da extractivism. água, da Global Witness terra data reveals that e 30% também of sobre os killings against defensores dos defenders direitos were humanos, linked to natural resource exploitation, bem such as como todas logging, as pessoas que large-scale estão agriculture, and of course, enfrentando, mining. The Environmental Justice Atlas further reveals that the same trend defendendo can o be found ambiente. in their As study mesmas of tendências podem ser encontradas no 2,743 cases estudo of de environmental conflict around the world, 270 mil of which casos de conflitos 21% were ambientais. linked to mining. 30% The International estavam, Land desses Coalition conflitos noted estão that this associados à is just the mineração. tip of the A iceberg, Aliança revealing Internacional how their diz data que é showed that apenas for a every ponta do one iceberg defender e killed revela que in 5 countries a that they cada monitored in 2020, defensor 4 more assassinado faced non-lethal existem attacks. But the EJ muitos Atlas que study sofrem also shows ataques e why we do what we ameaças. do, despite the dangers. Environmental Apesar defenders desses were desafios e successful desses in perigos, stopping continuamos fazendo o que destructive and fazemos e, socially como conflictive defensores, projects in temos 11% levado of adiante these vários cases. projetos This com success rate was sucesso found to nesse increase contexto. up to 27% Também through a combination aumentou of different strategies such as 27%, preventive graças à mobilization, combinação de protest vários diversification, fatores, and litigation. diversificação This de is why, protestos for the global e resistance liderança. against mining Por extractivism, isso, it is crucial estamos that contra we do defend the extrativismo na defenders who mineração, show por us the isso way how to defendemos win os a better world defensores e without the specter dessa of forma extractivism. faremos So with um that, let melhor me mundo. Com introduce isso, today vou the apresentar panel of hoje defenders who will share about o their painel de experiences and insights. defensores
First off, que from Northern Ireland, we will se have compõem dos Fidelma defensores que estão O'Kane, an aqui educator and conosco activist hoje. who has dedicated herself Primeiro to temos a protecting the Fidelma Sperrin Mountains O'Kane, from gold da mining Irlanda do operations planned by Norte, the Dalradian que Resources. vem Fidelma is trabalhando part of na Yes to Life defesa das multi-mining member montanhas organization Save Our Sperrin. da sua região. Ela faz Next, we will parte have from da South Africa, rede we e have faz Desmond parte Tutu, da a organização Goldman Prize-winning Save Our environmental Sperrin justice da activist, África do Sul. known for founding Temos the o Desmond South Tutu, Durban quem é Community ativista Environmental pela Alliance, justiça which has successfully ambiental campaigned against many polluting projects. que Then from e é conhecido Brazil, por we will fundar a have Ana Aliança Laide Soares, a popular Ambiental da educator comunidade with de Durban Singo contra a Vivo para Sempre contaminação. movement, Também who conosco works está with the Ana Laide population Barbosa, affected and educadora threatened by the popular, Canadian que mining trabalha project Belosun. junto And finally, às from populações Papua New que Guinea, we estão have afetadas Jonathan pela Mstulam, the atividade founder and da mineração. coordinator E, of the West Coast finalmente, da Development Papua Nova Foundation Guiné, and a Jonathan member of the Mesulam, Alliance que of Solwara é Warriors, o which fundador do campaigns for a West ban Coast on Development deep-sea mining. Foundation. So what we're going to do now is we'll have E first our panelists também who prepared estão a presentation, lutando contra a mineração em alto following mar. questions, guide questions E vamos ver as perguntas que eles that têm, I will discuss in a while. And que then daqui a pouco eu vou they will be falar para followed by a vocês. panelist who E will depois be disso, engaging vamos in ter um a panelista conversation que, where na I will walk verdade, them vai through ter the um papo following com guide vocês. questions. So the E first vamos question ter would também be, as what perguntas e are as the main respostas. A primeira challenges pergunta é: quais são os facing desafios land and water principais defenders in your que area? enfrentam os Next would defensores be, da água e da terra na tua área? E how have depois, this shifted and de que changed in the forma past isso decade? mudou nessa Thus, última or how década? does being part of networks Ou qual é o help impacto defenders? das And redes lastly, em termos de what ajudar os other support defensores? E, do defenders finalmente, most qual é o urgently need? So, apoio que to vocês begin our mais discussion, urgentemente let us precisam? first Então, para invite começar a nossa conversa, our primeiro eu queria panelists convidar who prepared some aos presentation panelistas slides. que Can prepararam I alguns ask slides para a Fidelma apresentação. O'Kane Por favor, to go Fidelma ahead and give O'Kane, us her talk about their situation. So, Fidelma, apresente a please go sua ahead. Thank you. palestra e considerações. Fidelma, você está com a palavra. Thank you, Leon. Muito Can you hear obrigada, me okay? Leon. Vocês me escutam bem? Yes, we could hear you. Start my Sim, te ouvimos presentation. bem. This is our Bom, area, esta the é a nossa Sperrins, and it's an área, area of que é o outstanding natural beauty. Sperrins, que tem uma beleza natural incrível. A nossa campanha se chama Salve os Sperrins, e nós queremos proteger os nossos recursos hídricos, aéreos e terrenos da poluição tóxica da mineração. E o próximo slide, por favor. Thank you. Obrigada. Os desafios principais com relação aos defensores aqui na área de Sperrins, uma empresa canadense que se chama Dalradian está pedindo licença para mineração, para uma planta de mineração e processamento, e isso foi feito em 2017. Eles estão trabalhando com isso há 10 anos e nós estamos envolvendo as comunidades e os políticos, estamos preparando o trabalho de base para ser aceitos, para conseguir a licença social. Então, eles só pediram a licença em 2017. Inicialmente, nós nem sabíamos que eles estavam presentes na área antes de 2013. E, posteriormente, começamos a estudar o impacto da mineração de ouro e, finalmente, criamos o nosso grupo em 2015. Devido a que somos opostos a essa empresa, desde 2019, vários defensores foram ameaçados de morte e alguns foram fisicamente atacados e por veículos e pelos empregadores, e alguns receberam também telefonemas de ameaça e ameaças sexuais e abusos online e vários tipos de intimidação. E alguns foram seguidos por pessoas suspeitosas. Isso se escalou nos últimos 3 anos. E eu deveria ter falado no início que a Irlanda do Norte
é uma sociedade que surgiu de conflitos e o governo promove o crescimento e investimentos e a prioridade é dar mais atenção à extração de recursos e não tanto ao meio ambiente. Então, o governo precisa da expertise das indústrias extrativistas e querem e não aplicam tanto as normativas ambientais. Através de pesquisas e investigações recentes, vimos que o planejamento não tem sido efeito para o meio ambiente. Não há nenhuma agência ambiental independente na Irlanda do Norte, mesmo que as agências de meio ambiente independente existam nas outras partes do Reino Unido, mas não na Irlanda do Norte. E a criminalização dos defensores. Vimos que isso é uma estratégia que está sendo usada pelas mineradoras e elas estão trabalhando muito de perto com a polícia. As pessoas estão sendo acusadas de coisas pequenas, por exemplo, bloqueio de estradas, estão resistindo a serem presas e mais recentemente, quando estávamos falando com um empregado da Radium, fomos acusados de intimidá-los. Quer dizer que há uma política da parte do governo e nós vimos que há uma estratégia que é usada por essa mineradora no mundo inteiro. E nós agora estamos vendo o que vai acontecer conosco. E há policiamento que está fora de equilíbrio, porque, na verdade, a polícia está apoiando a mineradora. Cada vez que nós fazemos uma demonstração na área da mineradora, chega a polícia através um monte de polícias aparecem. Mas quando nós pedimos que a polícia venha nos defender, quando estão nos assediando, atacando, eles chegam muito tarde. E a polícia tem uma unidade especial para trabalhar com a questão das mineradoras. E em setembro de 2021, a polícia disse que vão dar segurança de graça para as mineradoras. E apesar de que a polícia da Irlanda do Norte, eles não têm suficiente pessoal, não têm orçamento para o policiamento normal, por exemplo, com as questões do dia a dia, ainda assim eles gastam milhões de libras para apoiar as empresas mineradoras de ouro. E recentemente, no último ano, o greenwashing se tornou um problema. A mineradora empregou duas empresas de relações públicas para o greenwashing. E eles estão dizendo que a mineração é a resposta para a mudança climática e que os metais são tão importantes para a transição verde. Então, parece eles querem mostrar que a mineração é o que vai salvar a situação. E os partidos políticos principais apoiam a mineração de ouro. E, de fato, alguns deles apoiam até abertamente. E isso está relacionado com o fato que, a partir de 2014, a Dalradia tem um fundo para dar financiamento e apoio e subsídio aos indivíduos e grupos que dizem que podem ser utilizados para a publicidade da empresa e que não vai falar nada contra a empresa. Quer dizer, muita gente foi comprada dessa forma. E os meios de comunicações são controlados pela Dalradia, pela mineradora, e eles recebem dinheiro para a publicidade. E a mídia impressa, na verdade, não tem tanta difusão, porque todo mundo está mais online. Então, eles estão precisando de financiamento. E a partir de 2017, os jornais pequenos estão sendo financiados semanalmente pela Dalradia. São milhares de libras que eles estão pagando para os jornais. Eles não querem imprimir nada que venha da nossa parte.
E outros jornais que imprimiram nossos artigos, dos defensores, e até empresas de televisão foram ameaçadas com ações políticas e legais pela Dalradian, com ações legais e com instruções, e eles dizem que eles não podem nos defender, e por isso muitos foram silenciados, e muito recentemente o desafio, nós vimos que as empresas estão sendo muito protegidas, e os nossos defensores mostram que depois que você atraiu bastante gente para a tua campanha, parece atrair as pessoas que querem, na verdade, criar problemas dentro da nossa organização. São pessoas talvez infiltradas ou pode ser uma questão pessoal. Eu acho que é uma manipulação de influências externas. E recentemente estamos tentando nos unir mais para proteger a nossa campanha e sempre nos ater aos nossos valores iniciais e que manter o nosso foco em opor essa mineradora de ouro e evitar que nosso grupo seja dividido. Próximo slide, por favor. Isso é só... Não, um slide anterior, por favor. Aqui é como mudaram os desafios que enfrentamos. Eu acho que tem sido mais uma evolução, mais do que outra coisa. Pouco a pouco, nós avançamos. No início, estávamos aprendendo muito sobre a mineração de ouro e os problemas da água, da terra e na nossa saúde. E tínhamos boletins com informação e reuniões públicas para passar informação para as pessoas. Tivemos que ler muita coisa, desde ao pedido de licença original para o planejamento de 2017, ao SAPEX para 2019, 2020. Tivemos várias cartas, amostras, para que as pessoas pudessem incluir suas objeções. No momento, temos 40 mil objeções que foram registradas para o pedido de planejamento aqui na Irlanda do Norte. E desde o início, recebemos aquilo que nós vimos que eram consideradas coisas mais pequenas, menores, como assédio, esse tipo de coisa, mas isso se intensificou e agora as ameaças estão muito mais sérias, e inclusive perseguições e ameaças de morte. E nós aprendemos mais sobre os direitos da natureza e os direitos das comunidades, precisamos defendê-los. Recentemente, apresentamos para as Nações Unidas as violações dos direitos humanos que surgiram dessa mineradora, e isso foi enviado para um jornal de revisão periódica do Reino Unido, que vai aparecer em 2022, em novembro. Estamos registrando todos os abusos dos direitos humanos. Próximo slide, por favor. O próximo slide, por favor. Isso é só para vocês terem uma ideia. O registro de planejamento para 2019 chegou a 30 mil páginas e o apêndice com 20 mil páginas. Isso é tudo que nós precisamos ter para poder dar uma reação ao que está fazendo a mineradora. E como podemos ajudar os defensores? Isso realmente nos ajudou a nos conectarmos com as pessoas e as campanhas globalmente. No início, estávamos focados somente na nossa campanha interna aqui nos Ferren e no norte da Irlanda do Norte. Mas com a ajuda desta Sem a Vida e Não a Mineração, estamos
participando e vemos que há uma luta global muito similar à nossa. E isso nos fortaleceu, nos deu muito apoio e muita inspiração para ajudar a nossa determinação e aprendemos muito de todas as pessoas com relação às estratégias que as pessoas usam. E eu acho que no Chile nós achamos que essa luta ia terminar rapidamente, nós acreditamos, éramos muito inocentes no passado, 8 anos atrás, nós achávamos que o nosso governo ia nos apoiar, ia apoiar o povo e o meio ambiente, e que nós tínhamos toda a legislação ambiental que nos protegeria, mas aprendemos que é mais a questão da destruição do meio ambiente não é tão importante. O mais importante é dar lugar à mineração, que a natureza é uma commodity que pode ser usada e abusada. E isso demorou um tempo para nós entendermos isso. E sempre que a Dalradian era entrevistada, o seu CEO dizia que ele estava no Equador antes de vir para a Irlanda do Norte. E chegar na Irlanda do Norte foi tão fácil para nós, depois do Equador. E nós aprendemos que outros países tinham mais respeito pela natureza e cuidavam mais da natureza, entendendo melhor que nós, que fazem parte da natureza, e temos aprendido muito com outros países com os que trabalhamos também, e ao longo do tempo aprendemos diversos aspectos com outras redes, contra as mineradoras na Irlanda, também no Reino Unido. Enviamos uma mensagem ao primeiro-ministro, que tem um escritório em Londres, e essas licenças são emitidas pelo Estado e, portanto, tem um imposto de 4% para tudo aquilo que for extraído. E tudo isso foi facilitado porque foi possível viajar pelo território, entregar cartas, fazer protestos. Portanto, muito obrigado, Andy Richard, por ter nos ajudado, e também a comunidade do Fundo Ambiental. Toda a comunidade veio informando sobre os direitos da natureza e os direitos da comunidade. Tudo isso nos abriu os olhos e nos trouxe fôlego para as nossas campanhas. Em 2019, quando recebemos as primeiras ameaças de morte, recebemos fundos para a compra de câmeras câmeras de segurança para os nossos veículos. Estas são imagens de algumas ações. Aqui temos o grupo do México na parte direita, na parte inferior à direita, e viemos fazendo ações com eles. Aqui temos a Hija de Cáceres e à direita com o grupo das Filipinas, quando tivemos um encontro contra a exploração oceânica do ouro. Também fizemos caravanas levando em ações de protestos em 2018. E qual o apoio que nós precisamos? Considerando que tivemos todo o conjunto de exigências e de ações legais, ia ser feita uma investigação pública, o que é fundamental, porque estão envolvidos 40 especialistas que vão nos ajudar a promover o nosso caso
também mostrando a importância, a relevância do impacto negativo da ação dessas mineradoras. Portanto, tivemos vários especialistas que vão falar e vão nos representar numa audiência pública. Também haverá eleições agora em maio. Após isso, já teremos uma data estabelecida e, sem dúvida, vamos precisar de um apoio financeiro. Portanto, estamos à procura de mais especialistas que possam trabalhar conosco. Esse é o tipo de recursos que estamos precisando agora e, além de recursos financeiros para pagar os nossos pesquisadores e especialistas. Finalmente, aqui vemos uma nativa americana que nos apoiou na campanha inicial e veio nos visitar e conhecer o nosso trabalho, e vai vir em julho com um grupo de 20 nativos americanos. E vemos aqui um policial que questiona as nossas ações de protesto, e é uma imagem bastante forte. Ele ficou bem confuso quando eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo e não entendeu do que se tratava esse o nosso acampamento de protesto. Depois, o que percebemos é que estamos fazendo ações que não prejudiquem ninguém, mas sim apoiem a vida. E aqui deixo os nossos contatos, o nosso contato do Twitter e Facebook. Muito obrigada, Fidelma. Thank you, Fidelma, for your very pelas palavras, pela apresentação. Eu imagino que a situação que vocês enfrentam no norte da Irlanda é representativa e representa um microcosmo da situação que os defensores enfrentam nessa luta contra as mineradoras. Eu lembro da imagem da ação solidária que vimos nas Filipinas e eu agradeço. Penso que esse vai ser um outro assunto quando tivermos a reunião dos defensores para transformar o mundo. Muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Agora vamos continuar com a nossa discussão. Os nossos panelistas também temos várias perguntas aqui. Primeiramente, sobre o assunto que comentamos anteriormente, quais são os desafios que enfrentam os defensores ambientais na sua região? Agora, está conosco o Desmond Dessá, da África do Sul. Ele faz parte de Testemunhas Globais e é ativista de direitos humanos em um dos lugares mais difíceis também para o acesso à informação. E conhecemos o seu trabalho na África do Sul e na África em geral. Boa noite, boa tarde a todos. Para todas e todos, muito obrigada pelo convite para fazer parte desse painel. Estamos vendo que uma alta participação da Austrália, Canadá, Estados Unidos, muitas mineradoras vêm aqui trabalhar na África do Sul e as pessoas estão perdendo a posse da terra. Está havendo despejos, a água está sendo poluída devido à ação das mineradoras e hoje em dia está sendo toda uma ameaça. São pessoas que trabalham na base da corrupção e principalmente todas as atividades associadas às mineradoras. As mineradoras estão tendo um impacto muito grande, principalmente nas áreas rurais
todo o impacto tem a ver com esse trabalho das mineradoras. E observamos diversas situações irregulares, por exemplo, ataques contra uma região muito importante, e apesar que os chefes de governo não pediram as licenças adequadas no norte da cidade de Durban, e também na fronteira com Moçambique, as pessoas estão perdendo as terras nessa luta contra as mineradoras. Muitas pessoas devem sair, não tem uma outra solução, devem sair dos próprios territórios. E para os defensores dos direitos humanos na África do Sul, tem sido impressionante todo o sistema em que as pessoas precisam procurar um refúgio e um lugar novo. O uso também da água por parte das petroleiras, como a Shell, BP, ExxonMobil, também a Companhia Italiana de Petróleos, a Companhia Petroleira da África do Sul, também representam grandes desafios para nós. E quero dizer que já ganhamos alguns casos ao norte do Cabo. Também tivemos um grande litígio e porque existem pessoas que amam o mar, tem pessoas que são pescadores, e devemos unir forças para que ninguém fique para trás. É precisamente isso que vai nos ajudar a ganhar essa batalha. Enquanto mais pessoas tivermos e mais pessoas se juntem à nossa luta, mais vamos conseguir resultados nesse trabalho. Também existem vários casos que são representativos da destruição do meio ambiente na África do Sul. Tem um ponto positivo, e é que existem países que estão nos apoiando. Estamos lutando de forma coletiva e estamos criando um programa com ações concretas. E existem outros casos. Há 2 semanas, mencionaram que iam retirar as petroleiras da costa leste da África do Sul. Estamos trabalhando junto a Nigéria, Senegal, Moçambique e vários países na África para criar uma única voz coletiva, e com isso estamos aprendendo bastante. Essas corporações estão espalhadas em todo o continente africano, estão explorando os recursos de petróleo e gás natural. E como africanos devemos nos organizar e continuar organizados como uma única voz. Vai ser importante entender que, para ganhar, devemos garantir que entrar em luta contra essas corporações, porque o governo da África do Sul, há 2 semanas, tivemos um grande enfrentamento. Mais de 500 pessoas perderam a vida, e isso em decorrência da atividade da exploração petroleira. Ainda assim, estamos lutando
apesar da exploração da terra dessas corporações. Sabemos que os governos não vão nos apoiar, pois o único interesse por parte do governo são os investimentos e não a melhora da vida das pessoas. E vemos que as condições humanas estão sendo prejudicadas, vemos vários problemas de saúde, problemas respiratórios, e vemos que os diretores de grandes corporações sabem que, muitos deles sabem que destruir a terra não vai resultar em nada positivo e devemos pensar em qual vai ser uma alternativa, pensar numa transição de como sair da mineração e da dependência do petróleo para uma atividade mais equilibrada que seja de proteção para o nosso ambiente. Essa ação vai ser algo que vai nos levar um tempo organizar. E essa repressão brutal que estamos sofrendo da parte do governo da África do Sul, eles estão também tratando a pessoas e essas mineradoras que estão sendo defendidas pela polícia. Então, nós estamos cientes de que o governo não está do nosso lado, mas temos que continuar com a nossa campanha para ter um futuro melhor. E sobre a segunda pergunta, a nossa forma de fazer campanha é envolver a todo mundo, em todos os setores, tanto os setores sociais como meioambientais. Queremos unir a todos, porque nós sabemos, e na conferência que tivemos sobre a mudança climática na África do Sul, as pessoas estão vivendo em condições desumanas, que não têm acesso à eletricidade ou à água. E o povo e os pobres da África do Sul, que são milhões, não têm acesso à água potável. Por isso que é tão importante trabalharmos juntos para como podemos colocar pressão no governo, nos partidos políticos, para uma transição justa, para que as pessoas, que é a maioria das pessoas pobres, tenham acesso à água, a condições higiênicas de vida. E é uma coisa que não precisa custar muito dinheiro, mas você pode criar mais empregos, assim, milhões de empregos, se você usar energia eólica, ou solar, ou hídrica. Isso seria muito importante à medida em que vamos evitar a mineração. Nós não queremos as mineradoras, vemos a destruição que elas causam e precisamos de apoio internacional para poder avançar, não só na parte de formação, mas também de ter os recursos necessários que podem nos apoiar e com relação ao governo. E as redes são muito boas. Nós celebramos 27 anos das nossas redes, a rede junto com o Nelson Mandela, que precisamos unir as comunidades. E se nós precisamos ficar de pé e lutar e unirmos com relação a esses tópicos.
E queremos unir as pessoas no país inteiro, na África do Sul, contra a mineração, contra o fracking, contra as petroleiras e as empresas de gás. Eu queria tanto ter preparado uma apresentação para mostrar para vocês como eles estão explorando os oceanos, desde as beiras para 40 milhas para dentro do oceano. Mas eu vou compartilhar isso com vocês posteriormente. Vou passar essa informação para os organizadores deste evento e vou mandar a minha apresentação para vocês. As pessoas estão sendo brutalmente assassinadas, estão sendo despejadas dos seus lares, não tem água potável, em lugar algum. E a água, às vezes, só chega uma vez por semana, que você recebe 44 galões de água. Vocês imaginam o que é isso? Você precisa usar essa água para cozinhar, para tomar banho, isso não é suficiente. E os ricos na África do Sul continuam a se beneficiar. Então, 1% da população se beneficia. Eles têm água potável, não tem racionamento de água ou falta de água como os outros. Só os pobres e marginalizados. Nós precisamos comprar a água. E as mineradoras, elas cortam o suprimento de água, mas os ricos continuam recebendo água. E mesmo agora, falando com vocês, 14 dias depois da inundação na África do Sul, em Durban, perdemos 400 pessoas e ainda assim as pessoas não estão tendo acesso à água potável. Você está bebendo, precisa beber água colocando químicas das indústrias que estão poluindo a água. Uma das coisas que os ativistas estão enfrentando na África do Sul no momento, estamos colocando muita pressão nas multinacionais. E elas estão percebendo que nós vamos responsabilizá-los. Estamos realmente trabalhando contra as multinacionais, que elas são responsáveis pela mudança climática. Tudo que as pessoas estão perdendo devido aos combustíveis fósseis e à poluição das terras. Estamos resistindo ao fracking no nosso país, as pessoas não estão permitindo o fracking nos oceanos, porque sabemos que isso vai contaminar a água potável. E quase toda a nossa água vem das montanhas, que estamos resistindo em todas as áreas da sociedade. Eu acho que todo mundo vai se unir. Com relação aos oceanos, estamos trabalhando com isso. Estamos trabalhando com a indústria pesqueira também e estamos unindo os pescadores e todas as pessoas que têm embarcações. Estamos unindo todas as pequenas empresas, os que criam empregos na área, para que lutem junto conosco. Estamos tendo uma coisa inusitada, nunca aconteceu antes ter esse tipo de união. E unindo as pessoas, temos que lutar essa luta, porque todo mundo ama o oceano. Não tem ninguém que não ame o oceano. E nós vemos o que 60% do nosso oxigênio vem do oceano. Então, vocês imaginem, se destruirmos o oceano que nós respiramos, vai ser um problema em termos de sobrevivência. E qual é o apoio que queremos? Queremos apoio para relocar as pessoas que perderam suas casas, sua moradia, cujas vidas foram ameaçadas por causa das mineradoras e que estão comprando e corrompendo as pessoas. E como podemos levar a informação para o nível local, nacionalmente, internacionalmente, para ter apoio contra as mineradoras? Porque o que você vê na Irlanda e no resto do continente e do mundo são os mesmos problemas, as mesmas pessoas. Precisamos apoiar-nos. E outra coisa que precisamos
Queremos apoio para a nossa segurança. As pessoas estão sendo assassinadas porque levantam a voz. Precisamos de apoiá-los e, finalmente, queremos apoio para garantir que as mensagens que nós temos não permaneça conosco, que se espalhe pelo país inteiro e pelo mundo inteiro, e para que tenhamos ações nas ruas, e precisamos de apoio para isso. E assim vamos poder transformar essa situação de grande corrupção da parte das multinacionais para poder apoiar a segurança alimentar no nosso país e no mundo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Desmond. Thank you, Desmond. So we breezed realmente through all contribuiu para the todas right essas questions with coisas. your input, E a and conclusão I think principal main é que seu takeaway, problema na a África do problem Sul that you é experience in problema Africa, que I think o consistently sul do across mundo the global está south, realmente are the land grabs and experimentando. ocean grabs. E So a we grilagem do também dos experience oceanos, targeted da attacks, terra, but que está then there are afetando those attacks that territórios affect inteiros, entire tanto territories, na affect terra como entire no mar. landscapes and É seascapes. difícil And so identificar it's casos difficult to específicos, identify né? Porque são particular povos cases, right? inteiros que Because estão sendo atacados entire quando peoples are estão being attacked, resistindo ao for extrativismo. standing up against Mas também extractivism. tem a But questão also positiva, that que mais e mais the gente positive de side diferentes is áreas that estão more se and more people envolvendo, from different sectors por are causa getting involved que nós estamos because we are identificando aqui no mundo. Todos identifying amamos o what oceano, binds us todos nos together. We all beneficiamos love do the ocean. oceano e We da all benefit natureza. from the ocean. We all E benefit estamos from nature, unidos and we dessa unite forma under that banner, através and we do strengthen globo across inteiro, countries, dentro across the dos continent, and países, das across the globe, regiões, na our oposição contra unity as and our mineradoras. opposition to these mines. So Então, I acho que é think uma that's tendência a contínua que consistent estamos trend that we vendo see no sul no hemisfério sul. in the global E south muito obrigado countries. por And compartilhar thank essa you informação, Desmond. for your Agora, sharing, Desmond. And podemos passar we go da next. África I para a think we América can go next Latina. to from Vamos passar Africa to agora Latin para a America. Ana do We will Brasil, now have que vai Ana falar sobre a from Brazil to situação discuss deles. their situation. Let me just Rapidamente, note podemos dizer quickly que o Brasil e that a América Latina no Brazil geral and Latin é o America in epicentro general is contínuo de consistently assassinato the contra os epicenter defensores of do meio killings ambiente. against environmental E os defenders across the world. assassinatos são só And a killings are ponta do just the iceberg. tip of the Então, vamos iceberg. começar nossa So conversa com a let me Ana. ask you to start the Quais conversation with são Ana. os What are desafios the mais broader amplos threats que that you are vocês estão facing experimentando right agora? now in the struggle? Bom dia a todos e todas. Agradeço o convite, né? Eu estou numa viagem aqui na Europa para justamente denunciar os crimes ambientais e humanos que a população nossa vem sofrendo. No oeste do Pará, na Amazônia. Eu me chamo Ana Laís Soares Barbosa, trabalho no movimento Xingu Vivo para Sempre. Eu sou pescadora, bisneta de escravizados no Pará e descendente indígena. Faço questão de dizer isso porque é o nosso território, é a nossa casa que está sendo destruída pela ganância do capitalismo europeu. Especificamente, a região que eu estou falando é a região da Volta Grande do Xingu, no estado do Pará, onde já sofre um impacto muito grande no rio Xingu com a hidrelétrica de Belo Monte. Nós estamos numa área de 130 quilômetros, onde a água do rio foi totalmente comprometida pela hidrelétrica. Conhecida como vazão reduzida hoje, nós estamos, a hidrelétrica roubou do rio e das suas populações 80% da água. Nós estamos 6 anos sem ter a piracema do peixe, é o processo de desova do peixe. Então já tem uma grande calamidade, um ecocídio nessa região. Isso também trouxe muito desmatamento e o avanço da invasão nos territórios da nossa floresta. Nessa região, são mais de 20 comunidades tradicionais, povos indígenas,
pescadores, agricultores, extrativistas. E a Belo-San, a partir de 2011, é uma empresa canadense de mineração, e a partir de 2011, ela começou a desalojar as pessoas que estavam nessa região, que faziam a mineração de pequena escala, artesanal. E hoje ela está trazendo, quer explorar a mineração industrial nessa região e está expulsando de uma área de assentamento da reforma agrária do nosso país, ela está expulsando 21 assentados. A Belo-San, ela trouxe, comprando ilegalmente essas áreas, nesse PA que tem 22 anos, com 600 famílias assentadas, e que até hoje muitas delas não recebeu o título de posse de terra. E aí a Belo-San, ela começou a grilar essas terras e já expulsou mais de 2.000 pessoas dessa região. Vários processos legais estão sendo colocados contra a grilagem da terra dessa empresa canadense. E no período da pandemia, eles avançaram muito, eles não pararam, enquanto as comunidades, nós não tivemos condições de defender o nosso território, a Belo-San continuou comprando terras, continuou expulsando as pessoas e trouxe para dentro do território dessas comunidades uma empresa de segurança patrimonial, que é uma forma que nós chamamos como uma milícia armada, para intimidar e manter o povo sob ameaça cotidianamente. Na nossa região, são mais de 20 pessoas ameaçadas de morte. Esse é um grande desafio. E o desafio maior para nós, o enfrentamento maior, é a nossa permanência no território. Eu estava escutando o nosso amigo da África, ainda temos floresta em pé, ainda temos água, mas aos poucos esse nosso meio ambiente está sendo destruído por essas empresas. E a forma que a empresa está chegando é uma forma que ela, apoiada pelo governo brasileiro hoje e pelos latifúndios, o agronegócio e a mineração, ela consegue avançar muito no território, destruindo o ambiente, destruindo a casa do povo. Então, aqui, nós conseguimos agora, essa semana, né, teve um julgamento para que ela pudesse ter a licença de operação, e aí a justiça continuou com a suspensão do licenciamento da mineradora na região. Mas isso não significa a pressão, porque o Estado não está presente. Quem está presente são os defensores. Mas nós somos limitados para continuar. Toda vez que nós estamos na área, nós somos seguidos, nós somos perseguidos. E os grupos que estão atuando contra a mineração, as comunidades tradicionais, indígenas, pescadores e agricultores, estão na defesa dos seus territórios, por direito, eles estão sendo atacados 24 horas e ameaçados pela empresa que a Belo-San colocou para defender seu patrimônio na região. E isso, para nós, é gravíssimo. Essa semana, nós tivemos que retirar uma pessoa da região porque ela simplesmente participou de uma conferência, um seminário, onde colocava a realidade que a Belo-San está fazendo na região. E eles pegaram um vídeo que estava no YouTube e chamaram algumas pessoas da comunidade, e mostraram esse vídeo.
E as pessoas que são pagas por eles começaram a atacar esse nosso amigo, esse nosso companheiro. E nós tivemos que tirá-lo rapidamente da região para não ser lixado pela própria povo que a Belo San está contratando para fazer isso. Então, a nossa realidade hoje, a área onde a Belo San está se implantando, ela já é impactada pela hidrelétrica de Belo Monte, ela já está sendo impactada pela pressão e a invasão de madeireiros nas áreas indígenas e nas áreas de floresta que é da União. A Altamira, hoje, que é o município que é a maior área onde que está esses empreendimentos, e o município de Senador José Porfírio, nós estamos numa região que mais desmatou nesse período. Que mais desmatou. E aí, nós não trazemos aqui só a violação dos direitos humanos, mas também da natureza. Nós, da Amazônia, nós não somos separados da natureza. Ao mesmo tempo, nós somos águas, nós somos florestas, nós vivemos em continuação com o nosso meio. Então, não é só a vida humana que está se perdendo, mas também são os nossos locais sagrados, os nossos encantados, a nossa vida humana e não humana, que se perde a cada momento na Amazônia. E nós precisamos avançar, porque nós estamos sem condições no país, nesse momento, de ter apoio institucional. O IBAMA foi enfraquecido. As organizações, as instituições de defesa do meio ambiente e dos direitos humanos estão enfraquecidas. Constantemente somos ameaçados. O nosso maior desafio é permanecer no nosso território. Mas, para isso, nós precisamos avançar, porque somos 24 horas vigiados e ameaçados. Nós estamos numa área isolada, que precisamos de transporte. E a empresa, ela cooptou os donos desses transportes. Então, as passagens que eles cobram para os deslocamentos são mais caras. E as pessoas estão isoladas nesse espaço. E para defender esse espaço, é preciso continuar plantando, é preciso continuar o pertencimento da região. Mas isso é enfraquecido porque eles isolam a gente. E toda vez que a gente consegue chegar nas áreas, elas são muito distantes da cidade. E por isso mesmo a gente fica vulnerável. A gente precisa manter a nossa produção. E eles estão impedindo que isso ocorra. Então, a gente precisa manter o rio ainda limpo. E aí também eles estão cerceando o caminhar até as áreas que ainda têm água potável, água limpa. Nós temos uma compreensão que só a natureza integrada conosco, com nós, é que nós podemos estar nos interagindo e mantendo esse equilíbrio. Mas a empresa sabe disso. E a empresa hoje, ela está juntando todas as estratégias para isolar as comunidades do meio ambiente. Ela está confinando as pessoas nos seus territórios, através da sua milícia armada. Então, a gente queria dizer aqui, por exemplo, a empresa Belo San, ela comprou terras ilegalmente, numa parceria com o Instituto Agrário do país, o INCRA. Ela fez um acordo. Ela está grilando mais de 2.000 hectares de terra da reforma agrária, onde as pessoas estavam assentadas. E isso, a gente está entrando na justiça para que esse contrato que ela fez
com o INCRA, que é o Instituto de Reforma Agrária, possa ser anulado. Mas a justiça ela é lenta. E é possível que a gente não consiga anular esse contrato antes do tempo. Enquanto isso, a gente já perdeu territórios, a gente já perdeu vidas. Então, a gente precisa denunciar isso. A gente precisa multiplicar as nossas ações. Como a gente está fazendo isso? Organizando núcleos de agricultores, de pescadores, de povos indígenas, para fazer redes de enfrentamento. Mas o nosso desafio é porque nós precisamos andar no meio da mata, por caminhos muito difíceis e que pode acontecer emboscadas. Nós precisamos andar de embarcações, e o rio hoje está muito seco. Então, nós levamos mais de um dia para chegar numa comunidade a outra. A articulação entre esses povos em rede está muito complicado e é muito caro. Nós queremos defender o nosso território para não sair desse território. Porque a forma como as empresas estão fazendo, elas vão eliminando todas as chances da gente continuar no território. E aí a gente, aos poucos, vai se vendo sem condições nenhuma de se manter no território. E elas vão enfraquecendo as forças até a pessoa acabar trocando a sua terra por uma outra saída, porque não tem mais condições. Os preços para levar a produção é uma terra fértil, nós estamos falando de terra fértil, mas para o agricultor sair com a sua produção para vender na cidade é muito caro. Então, nós estamos isolando a nossa vida cotidiana, com ameaças e também com a forma de escoamento da sua produção. Então, e a gente precisa resistir localmente. E, para isso, a gente precisa de ter estratégia para as pessoas que estão resistindo na sua produção, aumentar a sua produção, para garantir os seus modos de vida no local. Não é sair do local. A gente não vai abandonar. Mas, para isso, a gente precisa ter estratégia de nos proteger no nosso ambiente, no nosso território. E isso é difícil, porque nós estamos só. O Estado está contra nós. A única força entre nós é a rede de cooperação entre as populações e os povos tradicionais. E isso é caro. Manter a nossa floresta em pé, manter o nosso rio e os povos tradicionais no território é a solução. Mas está sendo cada vez difícil, porque eles estão fazendo de todas as formas para expulsar o povo, para dizer que aquela terra não é habitada. É habitada pela diversidade de animais, pela diversidade de plantas, pela diversidade de florestas centenárias. Os nossos ancestrais estão lá. Arrancar a nossa vida, tirar os nossos locais sagrados, é arrancar a nossa identidade. E um povo sem identidade é um povo morto. E nós precisamos ser vida, ter vida para continuar, inclusive mantendo a nossa floresta em pé, os nossos rios, para as futuras gerações, como nós herdamos dos nossos antepassados. Essa luta, ela não é uma luta isolada, ela é uma luta global. Por isso, eu estou aqui com vocês. Nós estamos muito isolados. Esse caminho que vocês estão aqui trazendo, essa minha visita aqui, é também para fazer denúncia, mas é para mostrar os nossos modos de vida. Porque se hoje nós temos ainda um planeta que respira, é porque nós estamos
conservando. Somos nós, povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, pescadores, que conserva, porque nós só tiramos da natureza o necessário para a nossa vida. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Esse modelo que o mundo vive hoje está acabando com a vida humana e a vida dos nossos seres invisíveis. E nós, amazônidas, e nós da Amazônia, nós temos um território ainda, nós temos nossos lugares sagrados, nós temos a nossa ancestralidade. E a resistência é cotidiana. Não é fácil. Não é fácil. É o mundo da oralidade. É mundos, não só um mundo hegemônico da ganância de explorar a Mãe Terra, de estuprar a Mãe Terra para tirar as últimas vida que existe. E nós temos que dizer isso. Nós temos que falar sobre isso. A Mãe Terra não aguenta mais. Ela geme de dor. A gente, quando vai plantar, a gente não deixa uma batata para trás. Porque, senão, é como se deixasse um filho para trás. E na outra plantação, nós não vamos poder ter a mesma colheita que nós tivemos nesse ano se a gente deixar algo para trás. Tudo se transforma em vida novamente. Eu não conheço muita organização que convidou a gente. Eu espero que esteja falando com uma organização séria, comprometida com a vida. Não está fácil viver esses dias no Brasil. Não é fácil ser defensores. Nós não falamos aqui só por nós. Muitos seres invisíveis perderam a vida, perderam seu território. Os peixes do rio Xingu hoje, depois da hidrelétrica, eles se alimentavam dos frutos. Hoje, os pescadores estão pegando peixe com os dentes podres. Eles estão pegando peixe com as ovas secas dentro da sua barriga, porque não tem mais água. E em busca de vida, eles perderam seus territórios alimentares. Hoje eles estão perdendo os dentes, são doentes, porque eles estão roendo o limo das pedras, porque não tem mais o seu fruto que alimentava. A luta pela água, pela floresta em pé, é uma luta também pela vida desses seres, da floresta, do pescador, da pescadora, dos agricultores e do povo que vive do extrativismo sem predar. Então, a nossa luta hoje é recuperar a nossa floresta, é reflorestar, mas não com esse reflorestamento que vai depois derrubar para fazer de novo dinheiro para as empresas, mas é reflorestar com a nossa mata nativa, para que as caças possam vir novamente, para que os animais possam ter o que comer novamente. É lutar por mais água na Volta Grande. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar para ouvir, mas aqui tem um canto de um ser da floresta que perdeu seu território para Belo San e perdeu seu território para a hidrelétrica de Belo Monte. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem, é um macaco. É um macaco muito importante na nossa região.
esse macaco perdeu o território dele. Assim como muitos seres humanos perderam seu território. Muitos já estão morreram sem ver a justiça ser feita. Então, eu quero só agradecer esse momento e depois a gente pode trocar mais ideias e trazer mais elementos para vocês sobre a realidade que a gente enfrenta hoje. Muito obrigada. Thank you, Ana. Apologies, everyone, Muito for obrigada, the translation Ana. problem that we Peço have. So, muito may I ask perdão pela our interpretação. regional contact point, Mariana, to do Nossa, a Mariana, quick você recap, que just é like the a key takeaways nossa from líder the discussion, so that regional our aqui, English-speaking para participants você can resumir keep up with the aquilo que discussion. não foi possível ser Mariana? interpretado para o inglês. Can you Então, hear me? Ana estava relatando uma história muito interessante. Ana, ela está fazendo um resumo do que você falou, tá? E que o Brasil teve que enfrentar os desafios das hidrelétricas e das mineradoras na região, e também os grileiros, a empresa fazendo a grilagem junto com o INCRA para mais de 2.000 hectares, mais de 20.000 pessoas que foram ameaçadas diretamente e 2.000 pessoas em área de risco. Então, o que fizeram é uma coisa impressionante, podemos aprender disso, quer dizer, criar uns núcleos de agricultores, pescadores e povos indígenos para organizar frentes de resistência para poder ser guardiões da terra e do povo, para não poder emboscar. Eu peço desculpa, eu estou tentando buscar as palavras para compartilhar essa narrativa tão impressionante da Ana. E tem os capangas e as milícias que operam de forma quase como de guerrilha. E esses núcleos de resistência, compostos pelos agricultores, os pescadores e os indígenas, são os guardiões então, das suas terras e das suas comunidades. E as pessoas têm sido motivadas para receber, às vezes, foram comprados, recebendo outras comunidades, são terras muito férteis, perfeitas para agriculturas e para sistemas de vida sustentáveis. E eles foram também ameaçados e as pessoas precisam ter essa resistência local e por isso eles decidiram aumentar a sua produção para manter o seu sustento de forma colaborativa e organizando várias estratégias para proteger a terra. E a Amazônia é uma das áreas mais ricas em termos de diversidade do planeta. E eles não querem mudar as suas identidades e a forma em que eles se relacionam com os territórios, porque se houver uma mudança da relação deles com o território, vai mudar também a identidade deles. E ela falou que é preciso defender as terras para manter as florestas vivas. E é uma luta e uma existência isolada, mas ela no momento ela está na Europa e essa participação dela nessa reunião global é uma coisa fundamental para ela e para o seu povo, para denunciar
e também para poder mostrar ao mundo como eles vivem, para que essa forma de viver deles seja valorizada. Então, há uma união de povos indígenas, de quilombolas, na região amazônica, e o pessoal ribeirinho também, os pescadores, as comunidades de pescadores. E ela fez uma declaração dizendo que o modelo atual mundial que está sendo implementado está acabando com a vida humana e também com outras formas de vida do planeta. E o Amazonas é uma região que é primordial para o mundo. E isso é uma coisa um pouco diferente do que o Desmond compartilhou sobre a África do Sul, que há escassez de água. Agora, no Amazonas, há água e de biodiversidade e vários sistemas culturais que estão vivos e áreas sagradas que estão vivas, e isso precisa ser protegido. E precisamos ter uma motivação global, um impulso global para manter essas prioridades do Estado em que deveriam estar. Eu espero que isso tenha resumido um pouco o que a Ana falou. Ela está sempre numa luta permanente que inspira o mundo. Então, Ana, estamos aqui para te apoiar e eu espero que a nossa rede possa oferecer apoio à sua luta no Xingu. Obrigado, Mariana. Vamos passar agora para o nosso último panelista, que já estamos atrasados. E essa situação é difícil, porque aqui nas Filipinas também a internet às vezes não funciona muito bem, principalmente nas ilhas do Pacífico. Eu espero que possamos ter o nosso palestrante de Papua Nova Guiné vai nos contar qual é a situação na sua área. Ele vai ter que se conectar pelo celular, não haverá só áudio. Jonathan, por favor, compartilhe conosco qual é a tua situação como defensor e principalmente a tua experiência como defensor numa pequena ilha-nação que tem suas especificidades. Ele está entrando agora, precisamos ter um pouco de paciência. Porque está havendo cortes de eletricidade. Ele está entrando como panelista no momento, um pouquinho de paciência. Enquanto isso, enquanto esperamos pelo Jonathan para ele entrar na reunião, é importante observar que, como vimos nos panelistas anteriores, vemos que o que eles têm em comum é a necessidade de unir os diferentes setores que têm uma luta comum contra o extrativismo destrutivo das mineradoras. Essa é uma tendência que existe em todas as áreas. E isso que nos está dando maior possibilidade de sucesso. E eu sei que é difícil, porque nós vimos que há diferentes interesses de parte de setores diferentes no que se refere à mineração. Por exemplo, vemos que para os pescadores, agricultores e os povos indígenas unidos, porque eles têm interesses comuns em termos das áreas hídricas e terrestres, onde eles têm seu sustento. Mas há outros setores fundamentais. Por exemplo, uma tendência comum seria ter experts, especialistas independentes, científicos, que têm perspectivas diferentes com relação à mineração e talvez sejam um pouco moderados com relação à mineração. Vamos ver que nós todos temos como denominador comum nesse setor. E isso está ajudando aos defensores, independentemente de onde possam estar geograficamente. Vamos ver se o Jonathan conseguiu entrar. Jonathan, por favor, abra o seu microfone e já pode começar a falar.
Right. In the meantime, Podemos if you esperar do um have any pouquinho, mas se questions, vocês tiverem again, alguma pergunta, please do type podemos them in the chat box here in começar Zoom com essa or over discussão there in aberta. TeamView. Alguma pergunta, alguma We reflexão, could algum comentário, algo que wait vocês for a queiram while, but if you do compartilhar already have any questions, sobre tudo que we foi could falado start até proceeding agora? to Por favor, open discussion. bem-vindos. E vocês So também any podem colocar no questions, Mirror, quer dizer, reflections or comments or nesse sharings, link if que you que a have them, Nath acabou with de what we colocar o have link no chat. discussed so far, E would be vamos very much começar então welcome. com a You could discussão, also a input it conversa in the aberta. Miro board that Nat shared É um in the comments as assunto well, in the chat complexo, box. mas ainda assim é And uma we could start situação having an open discussion que with that, vemos com os defensores que complex evitam a but still destruição hopeful situation dos that we are recursos facing as e do defenders mundo. up Por against favor, não deixem destructive de mining trazer projects suas across the reflexões, world. seus So please comentários don't be shy, go e ahead and type in your questions if qualquer you have them already. comentário And que reflection. seja um desafio, que fale sobre os desafios que os For defensores Jonathan, the internet is enfrentam, really a de challenge, fato, é um and it speaks fator of fundamental the que tendency, especially nos in the Global traz South, for e as defenders comunidades, really being isolated. And it's os a major defensores, muitas factor vezes that não leads to têm compounding the risks acesso that we aos face when meios de communities apoio and their defenders para ao are apoio da isolated, sociedade civil, do dos not have meios access de comunicação, até os próprios to networks governos. of support, E esse é o cenário que supporting civil muitos deles society, enfrentam. to De media, fato, allies é in um government, if exemplo any, and it vivo speaks dos really of the problemas que os difficulty to get to defensores the crux of enfrentam. your situations and your urgent needs across, no? So it's Talvez, really enquanto a live aguardamos example of the mais problems perguntas, we are podemos facing as abrir defenders. a discussão. Temos algumas perguntas Maybe e while we're waiting for some questions, I can podemos start pedir para o the open Jonathan discussion with fazer some uma questions from my gravação end, no? dos comentários, dos seus Yeah, right. comentários, e So we depois can just have podemos colocar Jonathan lá do na plataforma do recording Feedlab of his input, of his ou message, comentários com as articulações que os and defensores upload them on enfrentam the nas Feedlab ilhas do platform so we could Pacífico. Portanto, view his obrigado a thoughts and his todos por aguardar articulations about aqui the conosco e pela challenges of paciência being a aqui defender in nessa the Pacific sessão. Islands, right? Assim, So yes, thank you for Jonathan everyone for gostaria bearing de with us with the tentar problems that we've novamente. been facing Ele throughout this voltou, session. estamos com So a maybe we could start conexão the do conversation. Jonathan, I ele would está like com a to mão ask Sorry, Leon. levantada. Jonathan Jonathan, wants to try. pode He's abrir seu try one more microfone e time. vamos It looks tentar like de novo. he's back here. Right. Or maybe yes, he is. So Jonathan, he's got his hand up. So why don't you unmute yourself and we'll try again. Agora estão me ouvindo? Estamos sim, Jonathan, muito obrigado. Okay, this time, are you able to hear me now? Yes, Yes. Jonathan, thank you. Okay. All right. Obrigado very much for por this essa opportunity to oportunidade present. de apresentar. Agradeço o I'm very convite thankful da organização for the organization para a to discussão let me dos doing recursos campaign, de especially terra e água, campaign especialmente on a land and mineração water, especially no logging, oceano mining, e and algumas mining das both in land questões and que sea, foram ocean, that is, levantadas seabed mining. Right, some of the questions that have been aqui raised tem a to ver com a us nossa to experiência também como defensores para nós que estamos our em experience campanha on contra a raising mineração water figures. For us, the marinha, campaign, yeah, in isso PNGs desde seabed 2010, mining. I started e nesse the longo campaign caminho awareness eu back in conheci 2010 diversos while colegas South e Africa, amigos, along the way I e met estamos colleagues, todos friends that have been dentro da mesma pushing visão, this project. We all no have the entanto, same em diversas organizações que estão views, but we have atacando different e enfrentando organizations este working problema. and approaching this issue. So as E we were working on a campanha da mineração de fundos the marinhos campaign on seabed mining, atingiu as finally we met comunidades. net around Isso 2011, foi em 12, and 2016.
com a aliança e outras alianças, movimentos que são contra da mineração de fundos marinhos. Também diversas ONGs e a sociedade civil e diversas comunidades que conhecem e sabem dos impactos da mineração de fundos marinhos. E diversos projetos afetam alguns territórios desde 2011 a 2016. Enfrentamos vários desafios e muitas comunidades alçaram a voz, levantaram a voz contra esses projetos e tiveram muitos aprendizados. Em 2016, com a aliança, e foi muito fácil entrar e conversar com a comunidade. Criamos redes de comunicação e a aliança já vem sendo uma voz de grande impacto contra a mineração de fundos marinhos. Também temos diversas lideranças para campanhas, Caritas, e eu mesmo sou do povo Uxi e estamos unindo esforços contra esses projetos, e isso nos deu uma força hoje para levar adiante essa operação nas nossas comunidades. A ideia é trabalhar junto às comunidades e os desafios que enfrentamos agora, e a maioria das comunidades, os povos nas comunidades, e tem entendido o impacto dessas atividades. E quando vemos que alguém desses territórios trabalha, tem algum contato com essas grandes corporações, é o tipo ou é a maneira em que as comunidades aprendem sobre o impacto potencial desses projetos. A ideia é fazer com que as comunidades participem e se levantem contra esses projetos. Para nós, um dos grandes desafios é a falta de informações e a falta de educação sobre esses impactos. Projects in the communities. Defense always threatened. We lost you a bit, Jonathan. Jonathan está aí? Estamos ouvindo? Yes, we can hear you, and please continue. Desculpem, a minha conexão não é estável. Nós enfrentamos uma falta de informação. Também faz parte dos diversos problemas que enfrentamos na nossa comunidade, além da falta de apoio das próprias autoridades, agências do governo, que devem oferecer informação e apoiar essas ações em escala desde as nossas comunidades. Também devem apoiam esse tipo de projetos
E estamos trabalhando junto aos membros das comunidades, membros das nossas famílias, para levar adiante esse projeto. Também criar políticas para evitar que o avanço dessas empresas. Também enfrentamos desafios em termos de apoio jurídico, receber os custos de pagar por um assessoramento jurídico, advogados, acaba sendo muito alto. Portanto, a falta de recursos financeiros é um dos principais desafios. Também, em 2011, comentamos um dos problemas que tem a ver com a falta de emprego. Também, em 2012, foi levantado como um dos problemas que enfrenta a nossa população, a falta também de infraestrutura elétrica. Também a falta de educação e letramento da população e das pessoas faz com que seja muito difícil informar e levar toda a informação adequada para as pessoas, para que possam chegar a uma conclusão e tenham uma análise e saibam qual é o lado bom e o lado ruim do projeto. Também alguns membros da comunidade, em torno de 60%, têm muita dificuldade de entender, o que torna muito difícil também entregar essas informações. A ideia é simplificar a informação e espalhar as informações ao longo dos vilarejos e traduzir as informações para as próprias línguas que são faladas pelas comunidades. A segunda questão é como vemos essa transformação nas últimas décadas. Para mim, especificamente, tem a ver com esses problemas que nós enfrentamos. A partir dessas experiências, aprendemos a partir dos nossos próprios problemas. Portanto, vemos que as comunidades se envolvem ativamente como parte importante das campanhas e sabem que todos nós somos afetados pelos problemas que enfrentamos. Além disso, os grupos que fazem parte do grupo estratégico de campanhas está levando adiante uma discussão sobre estratégias que podemos estabelecer ou implementar para um apoio à defesa, além do uso da tecnologia como meio de apoio para o nosso trabalho. Outro aspecto é a construção de uma rede de defensores. Fazer parte de uma rede é fundamental e tem muito valor em termos de recursos e para a captação de recursos financeiros, e essa é uma parte fundamental dos defensores. E quais são o apoio que precisamos? Minha experiência me diz que, no momento, ter reuniões é muito importante e comunicação também é muito importante. E mais contatos também
E uma das razões para que os defensores acabam se juntando às empresas e a outros grupos extrativistas dos nossos recursos é porque eles não entendem, não recebem talvez algum subsídio, algum apoio. E eles têm as suas famílias que eles precisam manter. E se eles não conseguem colocar comida na mesa para a família, às vezes eles precisam, de fato, deixar de ser defensores do meio ambiente ou dos direitos humanos, porque eles precisam alimentar a família. E para nós, uma das questões importantes é a parte de segurança e as políticas que as empresas atraem as pessoas locais e, às vezes, se eles não os apoiam, então eles podem ser assassinados ou assaltados. Então, esse tipo de proteção é muito necessária para os defensores dos direitos humanos e também assessoria jurídica. E também informações atualizadas sobre as multinacionais que estão ameaçando os nossos recursos, para que as pessoas estejam plenamente cientes do tipo de empresa que está querendo entrar nessa área para que possam fazer a oposição. Então, qualquer informação atualizada da empresa é muito importante para eles poderem entender o que essas empresas que estão precisando extrair os recursos estão fazendo. E, finalmente, precisamos apoiar a base, as comunidades de base, contra as empresas corporativas. Queremos reconhecer também todo o apoio que recebemos, por exemplo, em 2018, tivemos um fórum para uma campanha contra as mineradoras e recebemos financiamento para nos apoiar. Então, com isso, eu quero agradecer a vocês pelo seu apoio a salvar a vida e não a mineração. E espero que hoje seja uma oportunidade para conseguir ainda mais apoio. Então, com isso, muito obrigado. Eu peço desculpa pelos problemas de internet que nós tivemos. Obrigado. Thank you, Jonathan. And finally, we were able to overcome the challenge of Obrigado, Jonathan. E finalmente pudemos superar o desafio do dispositivo digital, não é? Com certeza. É tão bom ouvir a tua experiência, que você está, na verdade, num contexto em que você literalmente não tem muito espaço para trabalhar e os riscos são muito aparentes e muito íntimos a você. E também é muito bom ouvir essas formas práticas para você garantir principalmente os direitos no início de um projeto. Muitas vezes isso é ignorado. Principalmente os direitos à informação, a que nos consultem, a que possamos participar nos processos de desenvolvimento de projetos de agressão e também esses direitos fundamentais que são violados desde o início. E os desafios que você enfrenta da criminalização, de ataques físicos e até mesmo de assassinatos. Por isso é muito importante ver o trabalho que pode se fazer para ter uma abordagem de prevenção em relação à violação dos direitos. É bom sermos preventivos. Muito obrigado pela sua informação, seu input. Agora, formalmente, vamos para a discussão aberta.
working across the world E to estamos falando sobre as lutas da terra, da água e para ajudar os defensores, de defender os defensores contra as mineradoras. E agora podemos ter uma conversa aberta, vocês podem colocar as suas perguntas e vou dar início a esta conversa agora e eu estou então aguardando as perguntas. Primeiro vamos ver as perguntas que para todo mundo. Vamos nos focar nas necessidades urgentes dos defensores. E quais são as intervenções que vocês acham que são fundamentais para garantir de forma segura a resistência aos projetos de mineração? Se há um momento específico, um evento específico, uma campanha específica, em que vocês vão precisar ter apoio para a sua segurança. Quer dizer, quais seriam esses movimentos ou eventos? Isso é para que todo mundo esteja ciente de que se há um ponto específico, a gente precisamos de solidariedade e apoio para proteger vocês durante a sua luta. E isso será identificado como uma ação para a solidariedade internacional. Alguém já levantou a mão? A Ana. Vamos ouvir a Ana primeiro? E Mariana, se você puder interpretar o que a Ana falar, depois que ela falar, por favor, Ana. Então, duas coisas para nós são muito importantes na defesa dos defensores. Primeira coisa, não há separação entre defensores e defender os defensores sem defender seu território. Não há separação. Então, permanecer no território. Para isso, é preciso dar visibilidade à luta dos defensores. Segundo, precisamos de apoio local. Apoio local significa a visibilização, um processo de comunicação permanente do que acontece no local. Segundo, assessoria jurídica, porque nós sofremos processos cotidianamente. E nós não temos assessoria jurídica para estar levando as acusações que essas empresas trazem para os defensores. Nós temos um advogado apenas de direitos humanos para um continente inteiro. Então, nós somos muito vulneráveis nesse sentido. Então, manter os defensores na terra significa garantir a sua produtividade, garantir a sua prevenção física e também no seu território. Para isso, a gente precisa de ter segurança em transporte, de ter segurança de dar visibilidade para fora, de comunicação, de assessoria jurídica e de campanhas internacionais contra essas mineradoras, contra esses projetos desenvolvimentistas no nosso território. Los movimientos en todas partes del mundo está diciendo que es algo muy importante para ellos en este proceso, que no haya separación entre defender a los defensores y defender a las voces de los que, com relação aos movimentos no mundo inteiro, que uma coisa muito importante para eles nesse processo é que não há separação entre defender os defensores e defender os seus territórios. E é uma coisa que precisamos sempre ter em mente, uma coisa básica. E apoiar os movimentos locais quer dizer que precisamos dar a eles visibilidade ao que está acontecendo no nível local. E por isso que nós estamos tendo esse evento, diz a Mariana. E por isso é muito importante enfatizar justamente isso. E ela também disse que é uma grande necessidade de assessoria jurídica.
para que as comunidades saibam como se defender das empresas. Há uma lacuna enorme nesse sentido nas comunidades, e ela também disse que por que ela diz que defender os defensores não é separado de defender os territórios? É que, para você defender os defensores, é importante que você possa garantir a sua produtividade e a prevenção em termos físicos e em termos de ameaças ao território. E, nesse sentido, ela acha que essa atividade está muito relacionada com a defesa dos defensores e também a comunicação e assessoria jurídica e campanhas internacionais, para que essas vozes sejam ouvidas. Obrigado, Mariana. Estou de acordo. Com certeza, são as lacunas que nós vemos sempre entre os defensores, principalmente mundialmente. Acesso à assessoria jurídica no momento oportuno e também a visibilidade dos territórios. Às vezes é difícil manter a atenção do público e sempre que há atenção do público, há um aumento no apoio à sua defesa. Outros panelistas, alguma reação? Qual seria o momento que vocês acham primordial que todos defendam, ajudem os defensores? Eu acho que a nossa situação é um pouquinho diferente. Porque nós não precisamos enfrentar essas dificuldades extremas que as pessoas têm em outros países, pelo menos ainda não. Eu acho que um dos pontos importantes na nossa campanha é quando conseguimos as câmeras que podemos ter no nosso corpo e também nos painéis. Porque quando as pessoas estavam nos perseguindo e ameaçando, estávamos gravando tudo em vídeo. E eu acho que psicologicamente isso nos fortaleceu. Claro, as pessoas podem fazer isso com seus celulares. E eu acho que isso nos fez entender que quando há um aumento de ameaças, há uma importância de você registrar isso, de gravar isso. Eu acho que as pessoas agora sentem que estão controlando melhor a situação sempre que têm acesso, pode ser uma câmera ou no painel do carro, ou no seu corpo, ou no celular, para poder gravar, registrar essa situação. Isso para nós é muito importante na nossa luta. Obrigado, Fidema. Isso tem a ver também com a ideia de visibilidade, não é? Quando há mais olhos que estão olhando, estamos muito mais alertas com relação à situação. Isso é um ponto também muito importante. E Desmond, você tinha algum comentário? Por favor. Minha proposta seria que somos um planeta, somos a gente que hemos sufrido más en las empresas grandes. La voz de las voces no puede ser puesta en silencio. No podemos permitir que E quando estamos falando dessas corporações, não podemos nos permitir permanecer em silêncio, porque vai ser crucial ter a solidariedade nacional e internacional, e isso tem um grande impacto. E levantar as nossas vozes do sul global é importante nos mantermos unidos contra todas essas corporações e mudar e transformar essa forma de extrair os recursos. E também já vemos a devastação e o impacto nas pessoas que têm
essas corporações que fazem parte do problema e que devemos desenvolver, nomear, chamar a atenção dessas corporações e precisamos que estejam em escala internacional. Devemos lançar e no final do seminário devemos mencionar que todas essas petroleiras e corporações mineradoras devem deixar para trás toda a cobiça e toda essa procura predatória de exploração. Portanto, essa é a minha mensagem para as pessoas, não apenas agora, para ativistas. Penso que precisamos neste movimento de la destrucción. Para ellos se trata todo sobre el dinero. defender a terra, a água e para evitar que eles continuem gerando lucro a partir disso. Para nós não tem a ver com o dinheiro, não deve ser sobre o petróleo, e sim sobre a nossa terra e a nossa água. Portanto, permitam fazer essa lista de pessoas e organizações que estão envolvidas nessa exploração predatória e divulgar, fazer com que essa lista seja divulgada. Essa seria a minha última mensagem. Criar uma lista daqueles que são responsáveis, diretores executivos, donos de corporações, com nome, conhecer o nome de cada um deles, que eles estão destruindo o ambiente e tendo um impacto gravíssimo na nossa sociedade. Muito obrigado. Brilhante. E levantamos e mostramos, damos a visibilidade aos defensores e também seria ideal expor e mostrar as empresas e corporações que estão explorando de forma predatória, não apenas para expor e conhecer os nomes pelos efeitos que eles têm nas nossas terras, na nossa terra e nosso ambiente, mas também porque eles têm as mãos manchadas de sangue pelos crimes que eles cometeram contra e cometem contra os defensores. Portanto, vamos ver quais são os resultados a partir dessas diversas estratégias. Sem dúvida, acredito que seja uma ação preventiva e, de certa forma, uma campanha de justiça. Fazer com que essas empresas se responsabilizem e assumam a responsabilidade. Muito obrigado pelos comentários, Desmond. Por último, se podemos ouvir alguns comentários finais do Jonathan, por favor. Eu penso que as comunidades que apoiam os nossos programas, a informação é fundamental para que conheçam as ações dessas corporações e dessas multinacionais. Todo esse poder vai permitir a fiscalização dessas operações. Por exemplo, com o desmatamento, ou quando existem duas partes envolvidas que não têm diferenças, a empresa pode continuar livremente exercendo e desmatando o território. Portanto, enquanto mais informação a comunidade tiver,
vamos Thank you, Jonathan. poder And just to reagir de quickly point forma that mais one of our abrangente e Ana positiva, already has to e go. a So comunidade Ok, vai não ser sei se tem beneficiada a que partir ir. dessas ações. Obrigado, Ana, Jonathan. Rapidamente, pero también estamos dos ya nossos cerrando panelistas, a aquí. Ana, deve Este fue sair nesse nuestro momento último punto. em thank função you, de uma Jonathan. próxima I think reunião that's also a e crucial vai fazer very a fundamental, última something that we can address intervenção. as Com an isso, muito international obrigado, network, how Jonathan. we could build the Penso que capacity é of our local um comentário members and strategic fundamental allies and e partners é algo que to effectively podemos trabalhar de educate forma and empower their internacional. Como podemos communities, how can desenvolver we help, capacidades through a partir dos various nossos tools like membros locais e membros para toolkits, no? We educar could e have empoderar as comunidades? Como like podemos paralegal ajudar flashcards, a lot of com o potential uso de tools that could diversas help ferramentas ou kits quickly translate, de systematically ferramentas translate information that como would help ajudas prevent jurídicas que large-scale mines and possam would se help them traduzir de prevent forma reprisals again. sistemática em So thank you for that. oposição à mineração Maybe em grande yes, escala. so just Muito to prompt obrigado. that Sim, Ana, então can vamos you go ouvir ahead da if you would like parte to da say Ana, have some que parting words precisa to sair agora. the Ana, por favor, to the se session. Ana, go ahead. quiser, pode dar os últimos comentários, por favor. Então, eu quero agradecer esse momento muito importante e eu tenho uma certeza que a continuação desse nosso mundo é quando todos respeitarem os nossos modos de vida, sem subalternidade. Gratidão por tudo. You can go ahead now. So there we have it. If Muito there are no more obrigado, questions Ana. or if there are no more inputs, we Podemos will be at this continuar point, muito wrapping bem, up actually our amazing sem session, mais despite all the perguntas, sem challenges, mais we were able comentários. to Já hear from every vamos part of the world avançando para how o the encerramento despite the da risks nossa that we sessão. are facing, Apesar dos are desafios, standing foi up, possível learning how to ouvir better de protect our cada parte territories do and mundo therefore how to better protect ourselves os in the problemas que os process of defensores defending our enfrentam territories. em todo We o are beginning mundo to na understand defesa the dos challenges nossos slightly better, territórios e being able como to podemos identify nos defender no what processo de strategies we could defender do os nossos locally that territórios. can Foi help each other possível globally, right? que And looking where podemos nos we could entender cooperate at the para international identificar level, again, where we could estratégias gather. em escala I keep local que remembering possam Bay of ter um impacto Solidarity where, global unexpectedly our para comrades from poder Ireland operar em showed their escala support to our brotherhood internacional. in the Philippines. That was really Lembro a heartwarming gesture, and I think da everyone rede deserves to have that de kind of solidariedade quando a Irlanda solidarity, mostrou and it helps a improve our solidariedade conosco aqui fighting nas capacity, Filipinas, e no, isso to defend foi ourselves um and to defend gesto our territory. bastante So, and I significativo, think, porque nos yeah, ajuda our threads e of nos dá solidarity that força ties us or bonds us na together are hora now ou no stronger momento than de ever because of defender os nossos with próprios that, territórios. if you have Portanto, é a anything solidariedade that o que nos you une don't e want left o que nos unsaid, mantém juntos. anything that you Com still isso, want to contribute, again at caso the Feedloop tenham algum platform, please comentário ou algo a mais, in the chat box or input in the algum comentário a mais que section. queiram If you still have trazer, any, random o reflections or nosso thoughts, questions or concerns, nossa then plataforma definitely LIP we will try to está engage disponível as best as we can para with anything that comes qualquer along the way. comentário, So let's just go pergunta, ahead and click through e Feedloop a ideia platform's é engage section participar de for forma that. ativa, And I think tanto with como that, seja possível. we could have, more Podem time now ir to até a reflect on plataforma how to Feedloop e improve temos uma sessão específica para our isso. safety, Com our isso, security, our protection strategies podemos everywhere. ter How we agora could mais learn from tempo the para tools and tactics that refletir e melhorar as nossas medidas e have adapted in estratégias their de localities, how we proteção e could apply them segurança, to our como podemos localities as well. aprender das Please, let's maximize ferramentas the e Feedloop como platform os to further exchange defensores notes about our perspectives, about our strategies, and our efforts to really improve
tem se adaptado e tem adotado medidas, por favor, utilizem a plataforma Luco para compartilhar as perspectivas, estratégias e os nossos esforços para melhorar a capacidade e as possibilidades de defesa dos defensores. Sem mais, muito obrigado a todos pela participação dessa sessão. Algum comentário final? Mais alguém? Ou algum lembrete para a nossa próxima sessão? Talvez a Mariana? Bem, a Mariana acho que não pode abrir a câmera, mas ela colocou um comentário no Facebook. Ela mencionou que apesar dos problemas com a conexão, foi interessante participar na conversa com a Irlanda, África do Sul e o Brasil ao mesmo tempo. Enfrentamos ameaças semelhantes, mas temos a mesma paixão e trabalhamos com isso. A ideia aqui é criar uma rede de solidariedade e ter um impacto em nome de todos os organizadores, os moderadores, apesar de problemas, e a todos os palestrantes, muito obrigada. Tem sido um esforço gigante chegar aqui até esse momento, porque sabemos que todos estão na luta, na solidariedade. Um grande aplauso a todos vocês. Muito obrigado, apreciamos a solidariedade. Bom dia a todos e boa noite para aqueles que já estão no finalzinho do dia. E bom dia para aqueles que estão começando o dia.